Graça e paz, amados. Hoje pela manhã eu compartilhei um texto de G.K. Chesterton. Abre aspas, ele diz assim: Estamos todos num mar tempestuoso e devemos uns aos outros uma terrível lealdade. Fecha aspas. E esse texto me faz lembrar que nem sempre nós lembramos que nós devemos uns aos outros uma terrível lealdade, mas todos podemos nos encorajarmos com o fato de que o Evangelho apresenta o Jesus que é a esperança dos desesperançados. É isso que nós vemos em Marcos 5, de 35 a 43, onde nós temos um homem que, buscando lá no fundo a sua esperança, conseguiu vencer o seu preconceito. Trata-se de Jairo, que era um dos chefes da sinagoga, assim narrado por Marcos. Ele vence o preconceito e vai falar com Jesus, suplicando: a minha filha, a minha filha está à morte. Impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada. E, e a gente tem num contexto bem interessante, porque esse homem vai a Jesus, Jesus diz que sim, que iria com ele, e eles se colocam a caminho, mas aí vai acontecer, numa dinâmica que Marcos narra, vai acontecer que ele encontra uma mulher também muito necessitada de cura, chamada a mulher enferma do fluxo de sangue, e isso atrasa Jesus, e Jairo está nessa expectativa de que Jesus fosse com ele para impor as mãos sobre ela, e de repente, quando Jesus se vê desimpedido para prosseguir no intuito de ir até a filha de Jairo, e eles estavam falando ainda, o verso 35 diz que chegaram alguns da casa desse chefe da sinagoga e disseram: Tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Aí nós temos uma realidade, a realidade de que a vida não é indolor. E há momentos que ela nos mostra a sua face carrancuda, ela nos ameaça com as circunstâncias medonhas. No caso do chefe aí, o medo de perder a sua filhinha. Tempestades terríveis muitas vezes nos assolam e nessas horas o desespero nos perturba, a angústia aperta o peito, as lágrimas brotam dos nossos olhos. Que difícil uma pessoa lidar com uma situação desta. Pois é bem nesse cenário que Jesus se ergue como a esperança dos desesperançados. Ontem, no fim da tarde, eu me lembrei de uma frase de Henri David Thoreau, francês, né? Henri David Thoreau. Se você for procurar frases no Google, você vai olhar lá H.D. Thoreau, ou Thoreau, né? David Thoreau. E ele tem uma frase interessante que diz que a maioria dos homens vivem em calmo desespero ou em tranquilo desespero. E eu já algumas vezes me peguei pensando nessa frase, porque esse é o sentimento que a maioria das pessoas muitas vezes são tomadas, que é uma existência em tranquilo desespero ou em calma desespero, e isso é duro, é uma situação difícil de se conviver. Eu fico pensando nesse calmo desespero, nesse tranquilo desespero, que, quem sabe,
tomou o coração de Maria, naquele dia em que ela foi ao templo com José para consagrar o menino Jesus e encontra o profeta Simeão, que depois de abençoá-lo, vai dizer para ele que aquele menino estava destinado tanto para o levantamento quanto para a ruína de muitas pessoas. E ele diz assim, olha o texto, Lucas 2:33. Simeão o abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que o menino está destinado tanto à ruína quanto para o levantamento em muitos em Israel. Também uma espada transpassará a sua alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Eu imagino o calmo desespero que deve ter tomado Maria. Maria é uma personagem do Novo Testamento que é muito importante para nós. Nós, como cristãos protestantes, em certo sentido, alguns de nós têm uma dificuldade em lidar com a Maria, por causa do nosso contexto, né? Católico romano, que muitas vezes coloca Maria numa posição em que ela mesma não se colocou diante de Deus, né? Se você conhece bem ou já ouviu o Cântico de Maria, Maria canta: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Porquanto atentou para a baixeza da sua serva, desde agora me chamarão bem-aventurada. Então nós não podemos negar o valor desta mulher no Evangelho, que de maneira tranquila aceitou os desígnios de Deus para a sua vida, como mãe daquele que haveria de ser o nosso Salvador, né? Ela não tem nenhuma participação no ministério salvífico de Jesus, mas ela sim faz parte da história. E eu aprendi desde muito cedo na minha casa a respeitar e a acatar de maneira amorosa essa expressão de Maria no coração. Maria é uma personagem muito importante. E como eu dizia, que ontem eu me peguei pensando na frase de Henry David Thoreau, ou Thoreau, né? Como seria talvez uma boa tradução do francês, Henry David Thoreau, que diz que a maioria dos homens vivem a sua existência em tranquilo desespero ou em calmo desespero. Eu também, às vezes, sinto esse momento, essa ebulição interna e tendo que estar em calmo desespero. Mas hoje Maria orou por mim. Calma, eu não estou me desconvertendo. É uma brincadeira séria aqui, porque pela manhã eu fui abrir o portão, ia sair para fazer uma visita rápida num prestador de serviços aqui da igreja e nem havia aberto ainda o portão de saída do carro. Ia passando uma senhora que passou pelo portão, mas em seguida, como que esquecendo alguma coisa ou voltando para perguntar algo, veio na frente do portão e perguntou: posso orar por você? Eu disse sim, e ela orou por mim ali em pé, pedindo a bênção de Deus, pedindo que o Senhor me desse paz, desse sabedoria, enfim. Depois eu orei por ela também, nos despedimos e ela seguiu o caminho. E então eu digo, hoje Maria orou por mim. Você tem orado pelas pessoas que estão ao seu redor, né? Hoje Maria, essa Maria que eu não conheço, não sei o sobrenome, veio passando e quando muitos recorrem a uma igreja ou a algum líder, algum religioso, enfim, pedindo oração, ela pediu para orar, ela ofereceu a sua oração.
E aí eu quero animar você. Num tempo de tanta aflição, nós precisamos orar uns pelos outros. Aliás, é um recado muito importante da Bíblia, que nós devemos confessar os nossos pecados, as nossas falhas uns aos outros e orar uns pelos outros para que nós saremos. E eu quero desejar que Deus trabalhe no seu coração de maneira tremenda e que você possa ser despertado para essa possibilidade de que, ao invés de ficarmos olhando para a nossa dificuldade, para as nossas mazelas, oremos pelas outras pessoas e cumpramos aquilo que a palavra diz, abençoar as pessoas, né? E aí a palavra de Deus diz que os filhos de Deus são abençoados. E é o desejo do salmista no Salmo, quando ele diz: abençoa-nos, Deus, para que toda a terra conheça o seu caminho e em todas as nações a sua salvação. Que Deus te abençoe, te dê um fim de terça-feira de paz com a sua família e não esqueça, o Senhor quer te usar como bênção na vida das pessoas e você pode interceder. Amém? Muito obrigado. Eu tenho muitos intercessores. Dentre eles, ou entre elas, eu posso destacar 3 especiais. A minha esposa, Ruth, que conhece, que come sal comigo e ora por mim. A minha mãe, que de longe não sabe muitas vezes das aflições que eu passo, mas que ora por mim. E a minha sogra. E quero louvar a Deus por saber que alguns de vocês que estão me ouvindo agora também oram por mim. Eu agradeço e desejo a Deus para você toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como nos diz o apóstolo Paulo. Amém? Fica na paz, na graça do Senhor Jesus. Grande abraço.